Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aí, dependendo da hora que vocês forem assistir esse vídeo, né? Quer dizer que é um prazer aqui estar com vocês na primeira aula do nosso grupão aí, RSN no Enem 2020. Espero que a ideia aí sirva, ajude demais vocês. Então, eu e a professora Rê ficamos com as aulas de matemática e vamos ministrar aí de 15 em 15 dias uma aula para vocês, certo? Então, essa primeira vez ficou eu, vou explicar um pouquinho sobre o assunto aí, vocês verão. E depois vamos passar uma lista aí de exercícios para vocês. Após a lista, o Rio vai corrigir para tirar as dúvidas de você. Então, vamos lá. O tema que a gente escolheu foi razões e proporções. Né? Razão e proporção aí é um dos temas mais cobrados na prova do Enem, certo? Então, como é um assunto muito cobrado, a gente escolheu ele aí como primeira aula e vamos dividir ele em duas partes, certo? Então, essa primeira aula nós iremos falar um pouco sobre razão, introduzir um pouquinho sobre proporção. E aí na segunda aula vocês vão ver um pouco mais sobre o que é proporção, grandezas proporcionais, e o que vocês ainda lembram. Então vamos lá. Vamos iniciar o nosso assunto aqui falando sobre razão, certo? Razão, para quem sabe, é a mesma coisa que divisão e também a gente pode chamar de quociente. Então a definição de razão é bem simples. A razão de dois números ou de duas grandezas é o quociente do primeiro pelo segundo. Então, bem simples aí, certo? A gente pode lembrar aqui que a razão ela acontece entre dois números ou duas grandezas, certo? Mais à frente a gente vai relembrar o que são essas grandezas. E que a palavra quociente aparece aqui, todo mundo sabe que quociente é o resultado de uma divisão, certo? Então, vale ressaltar também que é sempre a divisão do primeiro valor pelo segundo, certo? E a gente pode representar da seguinte maneira. Temos duas maneiras para representar a razão. Podemos representar dessa maneira, certo? Em que os dois valores, os dois números, aparecem na mesma linha e entre eles os dois pontinhos. Ou a gente pode representar utilizando a barra, né, que todo mundo conhece como fração. Então, tanto dessa maneira como dessa maneira, nós estamos calculando uma divisão e aqui estamos chamando essa divisão de razão. Então, aqui nós temos a razão entre A e B. E aqui, da mesma maneira, só que em forma de fração. Esses números A e B, eles recebem os nomes. O número chamado de A aqui recebe o nome de antecedente. E o número chamado de B recebe o nome de consequente. Vale ressaltar aqui que o B ele nunca pode ser zero, até porque nós não podemos dividir por zero, certo? Isso não é possível, a gente não consegue efetuar uma divisão por zero, ok? Aqui no exemplo 1, a gente tem a razão de 6 para 18. E a razão de 6 para 18, que a gente representa dessa maneira em forma de fração, é igual a 1/3. Ou seja, a gente pegou o 6 e o 18 e simplificou. Nesse caso, simplificando por 6. E aí a gente obtém a razão 1/3. Então, nesse caso, a razão está sendo representada por uma fração. Já no exemplo 2, a gente tem a razão de 18 para 6 aí aqui nós temos a representação fracionária, 18 sobre 6, que é igual a 3. Certo? Então, nesse caso, a gente efetuou a divisão. Não simplificamos, fizemos a divisão, 18 para 6 é 3. Então, são duas maneiras que você pode obter a razão. Então, para ver se você está entendendo, aqui tem um desafio. Vamos pausar aí o vídeo um pouquinho, certo? Aí você vai e tenta resolver aí esses dois desafios aqui. Ó. Numa fábrica, há 15 moças e 29 rapazes. Aí, tanto o item A quanto o item B estão relacionados com esse enunciado. Então, vamos tentar fazer aí. Acredito que vocês pararam o vídeo, né? E para aqueles que pararam, confirem aí. E também para os que não pararam, né? Duvido se não tivermos aí sabidinhos. Mas é assim mesmo. A consciência de vocês vai pesar na hora de fazer a prova. Então, aqui é a solução, certo? Vocês confiram aí, ó. O item A dizia assim: qual a razão do número de moças para o número de rapazes? Então, aí nós temos ó, o número de moças é 15 e o número de rapazes é 29. Logo, a razão do número de moças para o número de rapazes é 15 sobre 29. Certo? Fácil. O primeiro valor sobre o segundo valor. E no item B,
qual a razão do número de rapazes para o número total de operários. Então, nesse caso, o número total de operários não é dado, mas a gente sabe que é só somar a quantidade de moços com a quantidade de rapazes. E aí vai dar 44, né? Está pedindo a razão do número de rapazes, que é 29, para o total de funcionários, que é 44. Então, a gente obtém aí a razão 29 para 44. Então, é bem simples. Razão é um assunto aí que vocês já veem há muito tempo, certo? Então, vamos em diante. Claro que existem, né, além da definição simples, existem também algumas razões especiais. E essas razões a gente estuda elas com outros nomes. São atribuídos outros nomes. Aqui eu citei apenas 5, mas claro que existem várias outras. Nós temos aqui a razão escalar, né, velocidade média, densidade de um corpo, porcentagem, densidade demográfica. Né? Essas razões especiais, esses tipos de razões especiais, eu acredito que vocês irão estudar ela tanto na matemática, ou na física, ou até na geografia. Né? Nós temos aí tanto a escala como a densidade demográfica aparecendo no estudo da geografia. Então, nós vamos estudar nessa aula apenas uma. A escala, por conta de que é um assunto que cai bastante no Enem. Então, a definição de escala é muito simples de você compreender. É a razão, ou seja, a gente já estudou, é a razão entre, é a comparação entre a medida do comprimento do que está desenhado e a medida do comprimento real correspondente. Ambas as medidas feitas com a mesma unidade, certo? Então, essa medida do comprimento do que está desenhado, por exemplo, se você está com o mapa do Brasil em cima de uma mesa, então ali é uma ilustração, certo? Ali você é uma ilustração. E, claro que existe o mapa do Brasil real. Então, quando essas duas imagens são feitas utilizando uma escala, então, se você medir uma parte no desenho, aquela parte vai equivaler a uma parte real, certo? Isso se a gente estiver utilizando uma razão. A gente pode escrever isso também, essa definição, da seguinte maneira. A escala é a razão entre a medida do comprimento do desenho, né, sobre a medida do comprimento real. Então, isso aqui é que demonstra que a gente está utilizando aqui razão, ou seja, uma divisão entre essas duas informações. Nós temos aí o seguinte, ó, o mapa abaixo tem de escala 1 para 400 mil. Nesse caso aí, até esse momento não está dizendo se é centímetro, milímetro, não está dizendo quais são as unidades de medida. Mas no caso aqui você tem a escala, certo? Uma unidade nesse desenho corresponde a 400 mil unidades reais. Okay? O de cima representa a medida no desenho e o de baixo representa a medida real. O comando diz assim: a distância entre as cidades A está sendo mostrada aqui e B está sendo mostrada aqui é de 12 centímetros. Então, no desenho nós temos que a distância entre esses dois valores é 12 centímetros, entre essas duas cidades, na verdade, né? Entre esses dois lugares. Então, esses 12 centímetros, para vocês, é a medida do comprimento do desenho ou a medida do comprimento real? No caso aqui, é a medida do comprimento do desenho nesses 12 centímetros. E a questão quer saber qual a distância real entre essas duas cidades. No caso aí, nós temos aqui 4 opções. Pause o vídeo novamente e tente resolver, utilizando as informações que a gente viu. Vamos ver aqui a solução. Chamando de x esse comprimento real em centímetro, então nós vamos ter o seguinte, ó, a escala, nesse caso aí que é de 1 sobre 400, é igual a 12 centímetros. Esse 12 centímetros é a distância entre as duas cidades, e isso está para x. O que é o x? É a distância real, é a distância entre essas duas cidades no mapa real. Então, ficamos com essas duas razões aqui. Essa razão nós temos os dois valores, essa aqui está faltando um. A gente já viu aí, vocês já devem saber como é que resolve isso aqui. Fazendo a regra de 3, nós vamos ter o seguinte, ó, aí obter isso aqui. X vezes 1 vai ser x, e 12 vezes 400 mil vai dar 4.800.000, no caso centímetro. Só que aqui
Ou seja, a distância entre as duas cidades, a distância real é de 4.800.000. Só que aqui não está em centímetros. Nesse caso aqui, nós temos a transformação de 4.800.000 centímetros em quilômetros, né, que vai dar 48 quilômetros, certo? Então, vale aí fazer uma revisão sobre essas transformações de medidas, né? Essas transformações aí das unidades de medida, certo? Então, a resposta aí era a letra B. Espero que vocês tenham entendido. Para entender um pouquinho sobre proporção, fica mais prático quando você entende o que é razão. Então, só um exemplo aqui, para definir, né? Nós temos que uma igualdade de duas razões é chamada de proporção. Então, proporção está totalmente ligado com razão, né? Então, é a igualdade entre duas razões. Como assim? Nós temos aqui uma razão 2 para 5, 2 está para 5, e aqui nós temos uma razão 10 está para 25. Então, para que essas duas razões sejam proporcionais, para que haja uma proporção aqui, é necessário que essa divisão e essa divisão dê o mesmo resultado. A gente tem como chegar a comprovar isso da seguinte maneira. 2 para 5 é uma fração irredutível, né? Então, aqui a gente só poderia dividir. Mas 10 para 25 não é. A gente pode simplificar, certo? Simplificar as frações é dividir em cima e embaixo. A gente pode simplificar e reduzir elas até chegar nessa aqui, certo? Para a gente chegar nessa aqui é só dividir em cima e embaixo por 5, né? Dividindo em cima e embaixo por 5. 10 dividido para 5 vai dar 2. E 25 dividido por 5 vai dar 5. Então, a gente prova que essas duas razões são iguais. Por isso que elas são proporcionais, certo? Então, só mais para vocês lembrar, né? A gente lê dessa maneira. 2 na proporção. A gente lê que 2 está para 5, assim como 10 está para 25. Então, esse exemplo aí já define de maneira bem clara. Utilizando as letras, para a gente generalizar, a gente tem que ter o seguinte. Uma proporção pode ser escrita da seguinte forma, ou seja, pode ser escrita de duas maneiras. Tanto esta maneira utilizando a fração, A está para B, assim como C está para D, ou escrito em uma única linha, utilizando os dois pontos ao invés da barra. Nós temos aqui A está para B, assim como C está para D. E aí eu quero que vocês prestem atenção nessa partezinha aqui que eu coloquei, ó. Nós temos aqui uma relação A com o D e outra relação B com C. Isso aqui é muito importante, é bom que vocês relembrem, porque é a partir dessas definições que a gente consegue chegar na regra de 3. Vocês vão ver mais à frente. Aqui nós temos o seguinte, ó. O A e o D, se vocês perceberem, dessa maneira aqui não dá para perceber, mas dessa maneira dá. Nós temos que o A e o D, eles estão mais afora, né? Estão do lado de fora. É o que a gente chama de extremos. Já o B e o C, eles estão mais dentro, estão no meio, é o que a gente chama de meio, certo? Vocês verão essas duas palavrinhas aparecendo em uma propriedade mais à frente, ok? Então, nós temos aqui, ó, a gente lê, como é que a gente lê isso aqui? Mesma forma que nós lemos o exemplo, né? O A está para o B, assim como o C está para o D. Assim como o C está para o D, ok? Então, guardem essa informaçãozinha aí, né? Para que haja uma proporção, é necessário que haja uma igualdade entre as duas razões, ok? Então, vamos para frente. A propriedade que eu estava falando é essa aqui, é que a gente chama de propriedade fundamental das proporções. Ela é muito importante e a partir dela a gente consegue resolver muitos problemas, muitos casos, principalmente casos que caem em questões do Enem. Então, que diz o seguinte, em uma proporção, o produto dos meios, olha a palavra que eu falei, aí você já lembra quem são os meios. Os meios são B e C. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quem são os extremos? A e D. E o que é produto? Produto, para quem não lembra ainda, para quem não lembra mais, né? Não esquecer, produto está falando de multiplicação. Toda vez que eu falando de produto é multiplicação, ok? Então, de novo, em uma proporção, essa propriedade diz que o produto dos meios, ou seja, o produto dos meios que é A e D, ou seja, o produto, a multiplicação de A vezes D,
tem que dar igual ao produto dos extremos. O produto dos meios tem que dar igual ao produto dos extremos. E é isso que diz a propriedade. Já já vocês vão ver onde é que isso vai cair, né? Então, isto é, nós temos aqui A está para D, B, assim como C está para D. Se isso é uma proporção, então vale essa propriedade. A vezes D é igual a B vezes C. Então, voltando para cá, nós temos A vezes D, que são os extremos, B vezes C, que são os meios. Então, se a gente aplicar essa propriedade nessa forma aqui, utilizando as frações, ó, a gente vai ver que é essa propriedade que define a regra de 3. Ó. A gente tem que A vezes D, que são os extremos, B vezes C, que são os meios. Então, é por conta dessa propriedade que a gente consegue achar aquele quarto valor que a gente chama de x na regra de 3, ok? Então, só para relembrar aqui, não esqueçam mais essa propriedade, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ok? Então, continuando aqui, nós temos essa representação escrita matematicamente, né? Com a linguagem matemática aqui, A vezes D é igual a B vezes C. Aqui são os extremos, o produto dos extremos e o produto dos meios. Olha isso no exemplo. Nós temos aquele mesmo exemplo anterior, né? Que a gente viu que é uma proporção, mas para comprovar que é uma proporção e que a propriedade é válida, isso aqui tem que funcionar. Então, nós temos aqui 2 para 5, 2 está para 5, assim como 10 está para 25. Então, para que seja uma proporção e a propriedade válida, né? A gente tem que multiplicar aqui os extremos. Nesse caso, os extremos é o 2 e o 25, né? O A e o D, o 2 e o 25. E os meios é o 5 e o 10, o B e o C. Então, se eu multiplicar 2 vezes 25, todo mundo sabe que dá 50. E se eu multiplicar os meios 5 vezes 10, também dá 50. Isso só é possível porque essas duas grandezas, ou melhor, essas duas razões são proporcionais, ou seja, há uma proporção aqui, ok? Então, essa propriedade é muito útil para descobrir o valor de um termo desconhecido sabendo os outros 3 termos. Então, olha isso aqui. Descobrir um valor de um termo desconhecido sabendo os outros 3 termos é a regra de 3, tá certo, gente? A regra de 3 serve para isso. É um método que serve para descobrir um termo tendo os outros 3, ok? Então, isso aqui é a regra de 3, beleza? Então, um exemplo aqui de como que a gente resolve utilizando a regra de 3. Ó. Consideremos a proporção 12 está para 15 é igual a x está para 45. Para achar o valor de x, aplicamos a propriedade fundamental. Então, aqui nós temos, já diz que é uma proporção, então, se eu dividir 12 por 15, vai dar um resultado, e esse resultado vai ser o mesmo eu dividir o valor desconhecido por 45, certo? Então, aplicando os conhecimentos da propriedade, nós vamos ter a chamada regra de 3, né? Mas antes da gente chamar de regra de 3, vamos aplicar a propriedade, né? O 12 e o 45 serão os extremos, ó. O A e o D são os extremos. Multiplicando esses dois, multiplicando 12 vezes 45, 12 vezes 45 dá 540. E multiplicando os meios 15 vezes x, fica 15x, né? Aí nós sabemos que o que está multiplicando de um lado pode passar dividindo, aí o x fica sozinho e do outro lado 15 dividido, 540 dividido por 15 dá 36. Então, o valor desconhecido aqui que eu queria encontrar é 36. Então, fica 12 está para 15 é proporcional a 36 está para 45. Uma maneira de comprovar é só simplificar esta segunda fração, essa segunda razão, por 3, né? Simplificar por 3, certo? É só simplificar por 3 que você vai obter esse resultado aqui, certo? Então, isso garante que elas são proporcionais, além da que já está sendo dado, beleza? Então, vamos para frente. Então, galera, para resumir aqui o que a gente viu, acredito que o vídeo já está se tornando muito extenso, então, só para resumir, nós temos aqui que razão de dois números é o quociente do primeiro pelo segundo, e proporção é quando se a gente tiver duas razões
der o mesmo resultado. Então, elas são proporcionais. Se eu tiver duas razões, se eu tiver dividindo dois valores e der uma razão, e dividir outros dois valores e der a mesma razão, então a gente diz que elas são proporcionais, certo? E, só para não esquecer, propriedade fundamental das proporções. Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É a regra de 3, certo? Então, não esqueçam, façam os exercícios e valeu!